102. Viver em outro mundo. Capítulo 707. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nós sublinhando 5 pessoas, 5 aparências diferentes, mas todos tinham a mesma característica. Eles deram o sentimento de serem perigosos. E atrás deles demônios e bestas mágicas estavam voando. O exército de mortos-vivos não atacou de imediato. Quando eles viram que o rei demônio dragão estava vindo até eles, o exército parou. Isso deu esperança para o rei demônio dragão. Ele estava pensando que Zhao-Ai realmente não teve pensamentos de atacá-los hoje. Senão, ele não teria parado. O grupo de 3 de Zhao-Ai foi em frente enquanto estavam no topo do dragão ósseo. O rei demônio dragão olhou para Berri e viu que ela já tinha um cristal na sua cabeça. Isso fez os olhos do rei demônio dragão brilhar. Então ele mudou seu olhar para Shui que estava parado atrás de Zhao-Ai. Shui também era um especialista de nível Deus, mas o rei demônio dragão sentiu uma aura distinta de perigo em Shui. Além de ser um especialista de nível Deus, o rei demônio dragão também podia ver um guerreiro que não temia a morte. Mais importante, o rei demônio dragão podia ver Shui olhar para Zhao-Ai. Era um olhar de completa devoção, um olhar de adoração. Tal olhar não teria sido estranho em uma pessoa comum. No entanto, era realmente bizarro se aparecesse em um especialista de nível Deus. O que eram especialistas de nível Deus? Era uma existência no topo do mundo. Mesmo se alguém fosse um escravo antes, uma vez que ele se tornar nível Deus, então ele conquistaria o tratamento de um especialista de nível Deus e também o respeito que veio junto com ele. Deve-se saber que esses níveis Deus se consideram como o topo da cadeia alimentar. Não havia ninguém digno deles abaixarem suas cabeças. Tome o grupo do Rei Demônio Dragão como exemplo. Embora o Rei Demônio Dragão detivesse o mais alto status, porém, ele ainda era incapaz de dar comando para os outros especialistas de nível Deus. O único motivo pelo qual esses especialistas ouviram ele era porque foi uma ordem do grande Rei Demônio. No reino demoníaco, ninguém pode violar a ordem de Sua Majestade o grande Rei Demônio, mesmo se você for um especialista de nível Deus. Portanto, esses especialistas de nível Deus escolheram cooperar com o Rei Demônio Dragão por enquanto. O Rei Demônio Dragão parou lentamente na frente de Zhao-Ai. Então sua voz profunda soou: o Senhor realmente é incapaz de deixar a gente ir. Nós realmente precisamos lutar até a morte. Zhao-Ai olhou para o Rei Demônio Dragão e sorriu levemente. Não tenho necessidade do Rei Demônio Dragão falar demais. Eu sei o motivo pelo qual você veio ao continente Ark, e você sabe o motivo também. Falar mais é inútil a esta altura. Entretanto, eu ainda preciso fazer uma pergunta final a você, Rei Demônio Dragão. Os demônios realmente estão indispostos a voltar para o reino demoníaco? O Rei Demônio Dragão olhou direto nos olhos de Zhao-Ai, e sem piscar ele disse: nunca. Zhao-Ai riu: ah, então é o fim. No entanto, existe uma coisa que eu preciso te dizer. De fato, estou trazendo meus mortos-vivos hoje com a intenção de fazê-los comer uma boa refeição. Então Zhao-Ai acenou sua mão e os mortos-vivos atrás dele desapareceram. Quando eles apareceram mais uma vez, eles estavam atrás do Rei Demônio Dragão. Esses mortos-vivos já tinham mudado sua forma em pequenos grupos de formações cônicas. Todos eles estavam girando rápido quando eles se apressaram na direção do exército dos demônios. A expressão do Rei Demônio Dragão mudou. Ele acenou sua mão e disse: mate-os. Então sua carruagem do dragão negro carregou na direção de Zhao-Ai. Os especialistas de nível Deus atrás dele também avançaram. Zhao-Ai não recuou, sua figura se moveu quando o dragão ósseo desapareceu. Então os corpos dele, Berri e Shui desapareceram no meio do ar. Quando eles reapareceram, eles já estavam cercando o demônio arqueiro. O cajado fantasma de sangue de Zhao-Ai se transformou em um gládio e cortou na direção do arqueiro. Gládios não estavam presentes no continente Ark. No entanto, por causa das circunstâncias, Zhao-Ai acreditava que o gládio seria a arma mais adequada para ele usar neste momento. O motivo pelo qual Zhao-Ai escolheu atacar o arqueiro era porque entre as outras pessoas, o arqueiro era o único que detinha a maior ameaça. Com seu ataque de longa distância,
Não seria bom se ele ainda estivesse presente quando Zawai e os outros estivessem suprimindo o Rei Demônio Dragão. O arqueiro não esperava que o grupo de Zawai o alvejasse primeiro. Contudo, ele não estava assustado. Ao invés disso, seu rosto realmente mostrou um olhar de excitação. Então sua figura se moveu quando ele desapareceu em uma região de nuvem escura que também envolveu o grupo de Zawai. Ao mesmo tempo, Zawai e os outros experienciaram o peso de seus corpos aumentarem por algumas dobras. Zawai não pode deixar de murmurar, essa é a força de um domínio. Zawai era um especialista de nível Deus, portanto, ele sabia quão forte níveis Deus podem ser. Depois de atingir o nível Deus, um especialista pode então compreender seu próprio domínio. Esse domínio acompanharia a força de combate de uma pessoa enquanto se forma lentamente. Neste domínio, um especialista de nível Deus seria capaz de mostrar 120% da sua força enquanto seus inimigos seriam enfraquecidos para 80% de suas habilidades. No entanto, domínios são muito difíceis de compreender. Não se deve pensar que uma vez que você se torna um nível Deus, você imediatamente compreenderia um domínio. Leva muito tempo e experiência o suficiente para ganhar um. Um especialista de nível Deus que não tem um domínio só poderia exercer cerca de 80% da sua verdadeira capacidade. Pode ser dito que especialista de nível Deus que tem um domínio e aqueles que não têm estavam em dois estágios diferentes. O grupo de Zawai não conseguiu compreender seu próprio domínio ainda. Por causa disso, Zawai usou esse momento para tirar proveito do fato que os demônios de nível Deus ainda estavam recuperando sua força total. Contudo, Zawai ainda se sentiu em desvantagem de não ter um domínio. Os demônios de nível Deus parecem estar cientes deste ponto, portanto, o Rei Demônio Dragão soou ameaçadoramente. Mesclagem de domínios. Mesclagem de domínios era uma técnica muito peculiar. Especialistas de nível Deus eram pessoas proeminentes em seus mundos, portanto, era raro para eles cooperarem um com o outro. No entanto, uma vez que eles conseguem fazer isso, eles ainda achariam difícil lutar sem seus domínios ser um obstáculo para o outro. Por causa disso, especialistas de nível Deus finalmente pensaram em um método, e era para misturar os domínios junto. Quando os domínios se misturaram, então os proprietários daqueles domínios seriam capazes de lutar juntos sem causar problemas ao seu aliado. Naturalmente, essa mesclagem não era algo que pode apenas ser usada casualmente. Primeiro, precisava que duas pessoas tivessem levemente o mesmo nível de força. Então, as duas pessoas precisavam ter confiança absoluta um no outro, senão, o processo falharia. Quando o Rei Demônio Dragão viu que o grupo de Zawai estavam presos dentro do domínio do arqueiro e ainda não usaram o seu próprio, ele imediatamente pensou que o lado de Zawai ainda não tinha compreendido seu domínio. Isso deixou o Rei Demônio Dragão alegre. Enquanto Zawai não tiver um domínio, então eles podem apenas mesclar seu domínio e prender o Zawai dentro. Portanto, o Rei Demônio Dragão imediatamente ordenou pela mesclagem de domínios. Os outros especialistas de nível Deus não atrasaram. Eles imediatamente mesclaram seus domínios. Então lentamente, cada um de seus domínios se fundiu e se tornou um domínio enorme, mas instável. Porém, quando eles usaram seu domínio, o grupo de Zawai já tinha desaparecido de seu local original. Zawai sabia sobre domínios antes. Isso foi porque Blood-War falou sobre. Desde que o reino demoníaco tinha especialistas de nível Deus, então eles certamente sabiam como usar um domínio. Zawai apenas os enganou para usá-lo para ver o que um domínio realmente era. Neste momento, Zawai e os outros estavam sentados dentro do espaço enquanto observavam o grupo do Rei Demônio Dragão. Embora seus domínios parecessem iguais, haviam algumas diferenças nos lugares. O domínio do arqueiro era uma névoa negra que parecia afetar a gravidade. No entanto, esse domínio exclui o arqueiro. Isso permitia ao arqueiro não só reduzir a velocidade do inimigo, mas também cegá-los enquanto ele podia se mover livremente dentro. O domínio do Rei Demônio Dragão era bastante interessante. Era um tipo de domínio que dá um ataque mental. Alguém cairia em uma ilusão onde o Rei Demônio Dragão era seu governante, seu Deus, e que você deve se submeter a ele. O domínio do lixo era um mar de ossos. Tudo dentro era uma fachada sem fim de partes esqueléticas brancas. Dentro do domínio haviam vários mortos-vivos que ficam cada vez mais fortes quanto mais lutam. Ao mesmo tempo, os mortos-vivos não eram lutadores brandos. Eles também eram capazes de aprender técnicas e usá-las contra você. O domínio do cavaleiro era muito simples.
Dentro de seu domínio a pessoa se sentiria fraca, assustada, sanguinária, violenta, e todos os outros sentimentos negativos. Ao mesmo tempo, o cavaleiro se sentiria poderoso, forte e invencível. Esse era um domínio que reduziria as habilidades de alguém ao mínimo enquanto melhorava o cavaleiro ao seu auge. O domínio do assassino era um incomum. No domínio estava uma casa destruída que estava coberta com uma névoa negra. A névoa era muito venenosa e pode esconder o assassino. Enquanto dentro do domínio, não só você se preocuparia com ataques do assassino, você também se preocuparia com o veneno que você constantemente sugaria da névoa. Viver em outro mundo. Capítulo 708. O motivo pelo qual Zhao Ai sabia de tudo isso era porque ele tinha a ajuda do espaço. Embora seu grupo tivesse entrado no espaço, o cajado fantasma de sangue permaneceu de fora. Isso essencialmente tornou o cajado parecido com um sensor para o espaço analisar as características de um domínio. A mesclagem do domínio causou uma mudança em como eles se parecem. Naquele enorme campo, grandes casas apareceram juntas com um palácio imperial. O lugar inteiro parecia se tornar uma cidade. Além das estruturas, mortos-vivos também puderam ser vistos caminhando pelas ruas daquela cidade, parecendo com os cidadãos do local. Neste momento, névoa venenosa escura estava ondulando bem do lado de fora do domínio da cidade. Essa névoa causou um aumento na gravidade e emoções negativas sentidas por aqueles afetados. Por outro lado, os mortos-vivos parecem se beneficiar em todas essas coisas. Era uma visão bem incomum. Depois de ouvir a análise do espaço relacionada a esta mesclagem de domínio, as sobrancelhas de Zhao Ai não puderam deixar de enrugar. Ele agora estava pensando em maneiras de quebrar esse enorme domínio. Para Zhao Ai, deixar este domínio é muito fácil. Ele pode apenas usar o espaço e teleportar para fora. No entanto, se ele quisesse derrotar os demônios, então ele precisaria destruir esses domínios primeiro. Senão, os ataques de Zhao Ai não teriam uma influência no grupo do Rei Demônio Dragão. O que Zhao Ai não sabia era que o Rei Demônio Dragão também estava franzindo as sobrancelhas. Deve-se saber que mesclar os domínios e mantê-los causava uma enorme drenagem de energia. Depois que o grupo do Rei Demônio Dragão mesclou seu domínio, eles imediatamente descobriram que Zhao Ai tinha desaparecido, e isso os deixou extremamente confusos. O domínio que especialistas de nível Deus compreendem era um campo mágico que era como o espaço de Zhao Ai. Zhao Ai pode entender as mudanças no seu espaço, especialistas de nível Deus podem fazer o mesmo em seu domínio. A única diferença era que domínios precisavam de energia para ser ativada, enquanto o espaço não. Domínios podem ser usados em batalhas enquanto o espaço não pode. E por último, domínios são pequenos enquanto o espaço de Zhao Ai era enorme. Por causa disso, quando o grupo do Rei Demônio Dragão atacou Zhao Ai, eles rapidamente notaram que Zhao Ai havia desaparecido. Estava claro que Zhao Ai não usou seu próprio domínio. Isso deixou as 5 pessoas muito confusas. Neste momento, o espaço de repente emitiu uma notificação: região espacial agressiva detectada. Extraindo suas propriedades e adicionando ao espaço. O anfitrião agora pode usar uma região espacial. As características da região serão iguais à do espaço. Zhao Ai ofegou, mas então uma enorme quantidade de informação subitamente fluiu em sua cabeça. Ele cuidadosamente analisou elas e descobriu que era um método para aplicar seu domínio. O domínio era muito parecido com o espaço. Tinha o ambiente do espaço e Zhao Ai era o deus dentro. Tudo dentro acontecia aos caprichos dele. Entretanto, esse espaço não era realmente um domínio real. Era apenas um método para Zhao Ai usar o espaço em uma certa região lá fora. Zhao Ai pode mudar o terreno fora e também o ambiente. Era como o espaço. Esse domínio era completamente diferente daquela usada pelo grupo do Rei Demônio Dragão. O domínio de Zhao Ai não precisava de energia para apoiá-lo. Isso era porque esse domínio dependia completamente do espaço, não precisava de nenhuma participação de Zhao Ai. Essencialmente, em vez de ser chamado de domínio, era mais apropriado chamá-la de uma projeção do espaço. Quando ele viu esse domínio, Zhao Ai não pode deixar de rir. Neste domínio, Zhao Ai era invencível e teria suas próprias leis, nada de fora pode influenciá-lo. Enquanto um especialista do nível Deus for preso dentro deste domínio, então ele não seria capaz de sair. Naturalmente, esse domínio precisava cercar o inimigo primeiro, assim como o espaço. Se o espaço quisesse atacar uma pessoa, então essa pessoa precisava estar dentro do espaço.
Caso contrário, o espaço não seria capaz de atacar a pessoa diretamente. Outros domínios de nível Deus podem ser capazes de fazer isso, desde que eles tinham suas próprias habilidades ofensivas. Porém, o espaço de Zawai não tinha maneira externa de atacar. Mas pelo lado positivo, o domínio de Zawai não pode ser destruído. Pode-se ver que o domínio de Zawai era como um moedor de carne. Tinha uma camada de ferro no exterior, então você não pode destruir um moedor de carne enquanto o moedor de carne não pode machucar você. No entanto, uma vez que você entre naquele moedor de carne, então você sem dúvida seria transformado em carne moída. Embora seu domínio não tivesse maneira de atacar externamente, Zawai ainda estava feliz com isso. Especialistas de nível Deus sempre se preocuparam sobre seus domínios, já que ter um tornou você em um verdadeiro especialista do nível Deus. Senão, você só poderia ser considerado um nível semideus. Desde que Zawai tinha seu próprio domínio, então naturalmente ele poderia usá-lo. O corpo de Zawai saiu do espaço e ele imediatamente estabeleceu seu domínio. Uma versão em pequena escala do espaço de repente apareceu ao redor de Zawai. Esse espaço em miniatura parecia muito com o espaço em seus estágios iniciais. Havia alguns pequenos campos, algumas pastagens, uma casa de madeira e uma pequena muda no campo. Entretanto, mesmo esse pequeno espaço era tão grande quanto o campo mesclado do grupo do Rei Demônio Dragão. Zawai imediatamente moveu seu domínio para repelir a mesclagem de domínio dos demônios. Em retaliação, uma enorme pressão foi na direção do domínio de Zawai, querendo destruí-lo. No entanto, o espaço de Zawai era fácil de lidar. Neste momento, na periferia do domínio de Zawai, uma luz de 7 cores piscou. A luz de 7 cores então começou a girar ao redor do domínio de Zawai, fazendo a pressão não fazer nada a Zawai. Quando os demônios de nível Deus viram isso, eles imediatamente exerceram um esforço extra para espremer para fora o domínio de Zawai da sua mesclagem de domínio. Quando o domínio de Zawai foi expurgado da mesclagem de domínio, a mesclagem de domínio de repente se transformou em um arqueiro esquelético gigante. A flecha na mão do arqueiro tinha uma névoa negra cercando-a enquanto seu arco tinha um gás sombrio saindo dele. O arqueiro esquelético puxou a corda no seu arco e a flecha rapidamente se apressou na direção de Zawai. Quando a flecha nevoada atingiu o domínio de Zawai, o domínio imediatamente se transformou em um redemoinho, absorvendo a flecha no processo. Enquanto dentro do seu domínio, os olhos de Zawai subitamente brilharam com uma expressão contente. Isso era porque quando o domínio recebeu a flecha, o espaço tinha emitido uma notificação, método de ataque do tipo espacial recebido. Anfitrião agora pode usar ataques para sua região espacial. O método de ataque precisa ser compreendido voluntariamente pelo anfitrião. Embora Zawai não tivesse entendido o que compreendido voluntariamente significa, ele entendeu que seu domínio agora tinha ganhado uma habilidade ofensiva externa. E quanto ao método em si, Zawai ganhou uma inspiração pelo que o grupo do Rei Demônio Dragão acabou de fazer. Zawai acenou sua mão quando seu domínio lentamente mudou sua forma e se tornou um golem de pedra gigantesco. O golem de pedra parecia ser feito de rochas transparente. Então o golem de repente pegou uma pedra do seu próprio corpo e jogou na direção do domínio opositor. Quando o domínio se encontrou com o ataque, a mesclagem de domínio de repente se dividiu em 5 pequenos domínios. Esses 5 domínios mudaram sua forma também. O domínio do arqueiro virou uma flecha. O domínio do Rei Demônio Dragão virou um dragão negro. O domínio do Lich virou um esqueleto gigante. O domínio do cavaleiro virou uma lança. E por último, o domínio do assassino virou um gás escuro. Zawai olhou com cuidado para os 5 domínios. O interior do domínio dos demônios não pode ser visto. Estava coberto pelas suas próprias formas. Por outro lado, o domínio de Zawai era transparente. As pessoas podiam claramente ver o que estava acontecendo dentro dele. Mesmo quando seu domínio mudou sua forma, ainda era transparente. Essa diferença era muito bizarra. Quanto à outra parte, os domínios do Lich e do Rei Demônio Dragão parecia muito complicado. O arqueiro, cavaleiro, e o assassino tinham formas simples de seus domínios. Parece que o Rei Demônio Dragão e o Lich eram os mais poderosos do grupo, tornando seus avatares de domínio mais complicado. Se esse fosse o caso, então significa que um domínio também pode se desenvolver ao longo do tempo. Quanto mais forte o domínio for, mais complicado seu avatar seria. Neste ponto, Zawai estava imaginando como essas novas formas atacariam.
Será apenas como ataques normais. Parece que os demônios queriam confirmar as suspeitas de Zhao Ai. A flecha do domínio do arqueiro subitamente atacou Zhao Ai lançando flechas semelhantes na direção dele em um bombardeio sem parar. Por outro lado, o dragão negro do rei demônio dragão voou em um círculo antes de carregar na direção do domínio de Zhao Ai. No processo do ataque, o dragão negro cuspiu gás negro na direção de Zhao Ai. O domínio do Li fez quase o mesmo. O esqueleto se apressou na direção do golem de pedra de Zhao Ai. Os braços do esqueleto visaram perfurar o corpo do golem de pedra. A lança do cavaleiro empurrou-se enquanto a névoa do assassino desapareceu e apareceu bem ao lado do golem de pedra de Zhao Ai, pretendendo enfraquecê-lo. Assim que a névoa entrou em contato com o golem de pedra, fumaça branca de repente saiu. Parece que o gás pretendia corroer o golem de pedra. Viver em outro mundo. Capítulo 709 Antes, Zhao Ai pensou que seu avatar do domínio só ficaria preso à sua primeira escolha, o golem de pedra. Mas agora, ele sabia que um domínio ainda pode mudar. Então Zhao Ai tentou transformar seu domínio em um arqueiro. O que aconteceu? Parece que ele pode fazer muitas transformações no seu domínio. Essa descoberta fez o coração de Zhao Ai iluminar. Ele agora pode entender o que compreensão voluntária significa. Devido às formas do seu domínio serem numerosas, o espaço não se importou em dizer quais elas eram. Quando Zhao Ai viu o ataque dos demônios de nível Deus, Zhao Ai não pôde deixar de reconhecer quão forte eles eram. Seus ataques estavam em um nível totalmente diferente. Embora os domínios do arqueiro, cavaleiro e assassino fossem mais fracos que as do rei demônio dragão e Lich, eles ainda não podiam serem subestimados. Cada um desses domínios era inseparável das propriedades de seus proprietários. Zhao Ai deu um aceno antes de mudar seu domínio em uma esfera giratória, fazendo a névoa negra do assassino incapaz de derreter. No entanto, os outros ataques já tinham chegado. O primeiro a aparecer foram as flechas do arqueiro. Embora as flechas parecessem fracas, elas eram realmente extremamente rápidas, semelhante a uma metralhadora da terra. Se uma pessoa comum encontrasse esse domínio, então não haviam dúvidas de que eles seriam jogados em confusão. Entretanto, Zhao Ai não se importou com isso. Ele girou seu domínio muito rápido, jogando as flechas do arqueiro para o lado. Nenhuma conseguiu penetrar o domínio esférico. Por outro lado, o dragão negro do rei demônio dragão já cuspiu sua bola de gás preto. Quando essa bola atingiu o domínio rotativo de Zhao Ai, conseguiu efetivamente queimá-lo. Parece que a rotação sozinha não era o suficiente para repelir esse ataque abrasador. Neste momento, o domínio esqueleto do Lich também chegou com a lança do cavaleiro. Zhao Ai rapidamente transformou seu domínio quando piscou com luz azul antes de virar uma bola d'água rotativa. A bola de fogo negra do rei demônio dragão lentamente foi extinguida pela bola d'água. Depois disso, Zhao Ai mudou a forma do seu domínio novamente em um enorme mata-moscas, golpeando o domínio esqueleto do Lich para longe. Então o domínio de Zhao Ai virou uma mão quando pegou a domínio lança do cavaleiro pretendendo perfurar na direção do dragão negro do rei demônio dragão. Porém, a lança já tinha se transformado em um amontoado de gás, se afastando do aperto do domínio de Zhao Ai. Neste momento, o domínio dragão negro do rei demônio dragão chegou no domínio de Zhao Ai, mordendo nos dedos. Foi neste ataque que Zhao Ai verdadeiramente sentiu dor pela primeira vez. Seu peito de repente experimentou uma picada severa. Zhao Ai imediatamente entendeu que um ataque no domínio pode ferir o corpo principal. Embora seu domínio fosse uma ferramenta para ajudá-lo, o único comandando ainda era ele. Portanto, se o domínio for atacado, então ele ainda sentiria isso. Essa descoberta não fez Zhao Ai recuar. Ao invés disso, sua mão rapidamente se moveu quando a mão gigante se transformou em uma pá de ferro. Então a pá de ferro golpeou a cabeça do dragão negro. Isso fez o dragão negro recuar enquanto balançava sua cabeça. Mesmo o rei demônio dragão parecia tonto pelo ataque. Neste momento, o domínio do Lich já estava de volta e atacou. Desta vez, tinha uma espada de osso enorme na sua mão que esfaqueou na direção da pá de ferro de Zhao Ai. Zhao Ai acabou de sofrer um ataque do dragão negro. Então como ele poderia se deixar sofrer uma segunda vez? A pá de ferro imediatamente virou uma esfera rotativa. O rei demônio dragão estava chocado pelas transformações do domínio de Zhao Ai. No começo, ele pensou que Zhao Ai não tinha um domínio. Portanto, ele decidiu usar essa oportunidade para intimidar ele, mesmo matá-lo se a chance permitir.
Mas quem sabia que Zhao realmente tinha seu próprio domínio? Além disso, esse domínio era muito formidável. Pode de fato empurrar 5 domínios para trás sozinho. Mais importante, as formas do domínio de Zhao eram numerosas. Assim como Zhao pensou, domínios não podiam ser facilmente transformados. Pegue o domínio do arqueiro como exemplo. A força do arqueiro só pode transformar seu domínio na forma de uma flecha. Se ele ficar mais forte mais tarde, então o domínio pode transformar em algo que veio junto com as experiências do arqueiro. No entanto, ainda era impossível para domínios terem muitas transformações como o de Zhao. Isso era completamente impossível de fazer. Deve-se saber que um domínio só pode ter duas formas, a forma de campo e a forma de avatar. O domínio de Zhao por acaso tinha muitas transformações. Olhando para o domínio de Zhao não era estranho para o rei demônio dragão ficar extremamente abalado. Zhao não teve humor para pensar nisso, embora ele pareça muito relaxado enquanto lida com esse pessoal, ele estava realmente bastante estressado. As flechas do arqueiro vieram rápidas demais, embora elas fossem refletidas, elas ainda foram capazes de causar algum dano. Ao mesmo tempo, o ataque do assassino também estava começando a afetar. Os ataques do cavaleiro e do lixo eram fortes também. O peito de Zhao sentia muitas picadas agora, e era óbvio que ele tinha sido levemente ferido. Mas ao mesmo tempo, o grupo do Rei Demônio Dragão não estava melhor. Embora o ataque de Zhao não fosse tão forte, eles ainda conseguiram causar pequenas feridas, especialmente o lixo. Ele voou bastante longe devido ao mata-moscas de Zhao. Sua ferida estava no lado mais pesado. Enquanto a batalha de Zhao estava muito animada, os mortos-vivos e os demônios não estavam parados, com os demônios sendo o lado empurrado para trás. Embora os demônios fossem bastante fortes, vários deles não eram nonos níveis. Além disso, sob o comando de Litsi e Megan, a formação dos mortos-vivos mudou de forma constantemente de um bloco de concreto sólido em pequenas formações flexíveis. O dano que eles causaram era muito significativo. Os demônios estavam atualmente confusos com relação a esses mortos-vivos. Zhao estava atualmente lutando contra o grupo do Rei Demônio Dragão, então ele deveria estar preocupado com lutar contra eles e deveria ser incapaz de comandar os mortos-vivos. No entanto, porque os mortos-vivos ainda eram capazes de mover desse jeito. Era muito estranho. Casualidades lentamente vieram do lado dos demônios. Entretanto, Litsi e Megan ainda estavam insatisfeitas. Embora esses demônios estivessem sendo suprimidos agora, o número de demônios mortos ainda eram mais baixos que o esperado. E uma vez que esses demônios sabiam que eles estavam indo morrer, eles imediatamente se auto-explodiriam, levando um monte de mortos-vivos junto com eles. No entanto, os mortos-vivos não podiam ser ignorados também. Alguns demônios de baixo nível nem mesmo tiveram a chance de se auto-explodir antes deles serem mortos de imediato. Depois que esses demônios foram mortos, eles rapidamente foram absorvidos pelo espaço, transformando-os em um membro do exército de mortos-vivos. As explosões que destruíram os mortos-vivos geralmente eram daqueles do 8º nível. Explosões dos de baixo nível não tinham efeito nos mortos-vivos. Entretanto, mesmo que as causalidades dos mortos-vivos não fossem grandes, Litsi e Megan ainda estavam insatisfeitas. Isso se deve porque era sua primeira luta onde elas conseguiram perder um pouco das suas tropas. Mulheres normalmente eram mesquinhas, uma vez que elas ficam nervosas, então as consequências seriam críticas. Os ataques dos mortos-vivos de repente ficaram mais violentos. Todos eles começaram a suprimir ainda mais os demônios. Quando o Rei Demônio Dragão viu essa situação, ele imediatamente se virou para o lixo e disse: Witch Ghost, lide com os mortos-vivos. Deixe este lugar para nós. O domínio esqueleto do lixo imediatamente se moveu para longe do grupo e foi na direção do exército de mortos-vivos. Quando o esqueleto se virou, uma lança óssea apareceu na sua mão. Então a lança óssea foi jogada direto na direção de uma formação de mortos-vivos. Quando a lança colidiu com os mortos-vivos, eles nem mesmo tiveram a chance para reagir pois todos os mortos-vivos imediatamente foram estilhaçados em pedaços. Embora Zhao e os demônios parecessem estar brincando nos confrontos, mas deve-se saber que ataques do domínio de um especialista de nível Deus era muito forte. E julgando pelo tamanho do esqueleto gigante, podia-se imaginar quão grande sua lança óssea era. A lança sendo capaz de perfurar uma dezena de mortos-vivos não seria um exagero.
Ao mesmo tempo, embora a lança parecesse que era feita de aço, era na verdade feita de energia pura. Sua capacidade ofensiva era muito formidável. Quando Zhao Ai viu o ataque do Lich, ele imediatamente fez Berri e Shui aparecerem bem ao lado do seu domínio. Embora eles ainda não tenham compreendido um domínio, eles ainda eram níveis Deus. Eles certamente podem suprimir o Lich. Quando Berri apareceu, ela imediatamente gritou quando seu cabelo da sua cabeça envolveu o braço do domínio esqueleto. Ao mesmo tempo, Shui tirou um grande machado. Zhao Ai fez esse machado pela máquina de processamento. Embora não possa ser um artefato divino, o machado ainda era uma arma formidável. Com seu machado retirado, Shui gritou e ele balançou seu machado mesmo estando a 10 metros de distância do domínio. No entanto, distância não importa porque quando Shui balançou seu machado, uma projeção apareceu de repente e cortou na direção do domínio esqueleto. O Lich emitiu um grito, parecia ter sido machucado. Então o domínio esqueleto do Lich esticou seu outro braço e uma lança apareceu mais uma vez, com o objetivo de esfaquear na direção de Shui. Viver em outro mundo. Capítulo 710. Embora o movimento do Shui fosse simples, suas ações eram muito rápidas. Em um piscar, outro Shui apareceu bem do seu lado quando sua figura se moveu e foi em direções diferentes para fugir. O Lich não esperava que Shui tivesse esse movimento. Enquanto ele estava atordoado, um Shui desapareceu quando o outro apareceu carregando um machado e cortou mais uma vez na direção do domínio do Lich. Embora os dois ataques de Shui não fossem capazes de romper o domínio do Lich, ainda conseguiu danificar o Lich. Ao mesmo tempo, o ataque de cabelo de Berri não era tão simples. Seus ataques de alma usavam seu cabelo como um conduíte. Seus ataques já fizeram um nome para si no reino demoníaco. Embora Berri ainda precisasse compreender um domínio, seus ataques de alma não poderiam ser subestimados. Ela era um nível Deus depois de tudo. Um nível Deus que tinha compreendido um domínio era muito mais forte do que um que não tinha. Entretanto, essa declaração tinha seus limites. Quanto ao Lich, ele podia facilmente lidar com Berri e Shui se ele estivesse no seu auge. Mas agora, além dele não estar no auge, ele também foi ferido por Zhao Ai. A esta altura, seria impossível para ele lidar facilmente com Berri e Shui. Além disso, Shui e Berri eram diferentes de Zhao Ai. No passado, Zhao Ai lutou exclusivamente usando seus mortos-vivos, tornando suas habilidades de combate próximo bastante pobres. Por outro lado, antes de se tornar um especialista de nível Deus, Shui era um mercenário assassino. Ninguém sabia quantas lutas Shui teve na sua vida, mas alguém podia garantir que sua experiência era rica. Enquanto mercenário, ele era até conhecido por matar pessoas que eram um nível maior que ele. Agora, embora ele não tivesse compreendido um domínio ainda, ele e o Lich estavam no mesmo nível. Com sua experiência, Shui deveria ser capaz de colidir com o Lich com bastante conforto. Não havia mais nada a dizer sobre Berri, ela nasceu no reino demoníaco. Não importa qual raça, todos os demônios no reino demoníaco cresceram lutando. Isso fez as experiências de luta de Berri bastante amplas. Sua única desvantagem era a sua falta de um domínio, pois ela acabou de se tornar um nível Deus. Desde o começo, o Lich tinha verdadeiramente subestimado o ataque de Berri e Shui. Na sua opinião, esses dois que não tinham um domínio não seriam capazes de lançar ataques fortes. Entretanto, o Lich conseguiu cometer um erro. Ele esqueceu que eles também haviam subestimado Zhao Ai, assumindo que ele não era capaz de estabelecer seu domínio, ferindo o Lich no processo. O cabelo de Berri continuou entrelaçado no domínio esqueleto do Lich, atacando-o com um bombardeio de ataques de alma. Embora esses ataques não fossem capazes de machucar o Lich, ainda eram o suficiente para causar uma dor de cabeça. Os Liches geralmente eram imunes a ataques físicos, especialmente depois que eles atingiram o nível Deus. No entanto, o que os Liches mais temiam eram quem mirava na sua alma. Esses tipos de ataques causam um dano pesado na raça Lich. Embora o Lich tivesse seu domínio para protegê-lo, os ataques da outra parte ainda conseguiram influenciar sua mente. O domínio esqueleto agora era mais instável comparado a quando ele batalhou contra Zhao Ai. Quando o Rei Demônio Dragão viu essa situação, ele imediatamente deu um comando: Xin, vá ajudar o It Ghost. Lide com aqueles dois o mais rápido possível. O assassino deu um aceno antes de se jogar na direção do Lich. Zhao Ai olhou para a partindo Xin e sua expressão ficou feia. Ele olhou na direção do Rei Demônio Dragão quando murmurou:
Você verdadeiramente me forçou. Então ele acenou sua mão quando uma fenda espacial apareceu na frente do assassino. Uma videira de repente saiu daquela fenda emaranhando o domínio do assassino. Então a videira recuou, puxando o domínio do assassino para o espaço. O assassino ficou surpreso. Era impossível para ele saber sobre o espaço, então, ele naturalmente não ousaria entrar. Ele tentou se libertar da videira, mas descobriu que ele não conseguia. Isso o deixou ainda mais surpreso. Seu domínio realmente não podia se libertar desta videira. O assassino rangeu os dentes e forçosamente retirou seu domínio. Quando ele viu que as videiras não fizeram nada, ele rapidamente recuou. Porém, assim que o assassino estava recuando, uma enorme baleia apareceu de repente na frente dele, nadando até ele. O assassino notou que a baleia era transparente, e seu interior tinha gramas, flores, plantas, e mesmo uma cabana. Mais importante, Zawa estava presente também. O assassino ficou assustado, então ele descobriu que ele tinha sido absorvido para o domínio de Zawai. O assassino imediatamente estabeleceu seu domínio, mas descobriu que ele não conseguia. Ele nem mesmo conseguia comandar seu corpo apropriadamente. Parece que ele tinha se tornado impotente dentro deste espaço. Enquanto Zhao Ai capturava o assassino, ele também estava aguentando os ataques completos do Rei Demônio Dragão, Cavaleiro e Arqueiro. Zhao Ai cuspiu um pouco de sangue, desta vez ele foi realmente ferido. Zhao Ai ficou ansioso quando ele viu o Rei Demônio Dragão comandar o assassino para ajudar o Lich. Ele sabia que Berry e Shui já estavam totalmente concentrados na supressão do Lich. A adição do assassino não seria ótimo para sua situação. Por causa disso, Zhao Ai não teve nenhuma outra escolha além de mandar Kair fazer um movimento. Kair era uma carta que Zhao Ai manteve em segredo. Ele não queria usar ela com facilidade. A força de Kair superou a de níveis deus comuns. Esse era o motivo pelo qual o assassino não foi capaz de se mover quando foi emaranhado pela sua videira. Zhao Ai também pensou que o assassino liberaria seu domínio e tentaria escapar. Portanto, ele queria que o assassino fizesse isso. Assim que o assassino conseguiu escapar, Zhao Ai não prestou nenhuma atenção ao ataque vindo e apenas levou o assassino para seu domínio. Os ataques externos do domínio de Zhao Ai não eram muito formidáveis, no entanto, seus ataques internos eram incomparavelmente fortes. Enquanto um nível Deus entrar no seu domínio, então Zhao Ai pode fazer o que ele quiser. Haviam diferentes leis dentro do domínio de Zhao Ai, e a força dessas leis eram muito fortes. Especialistas de nível Deus simplesmente são impotentes contra. O motivo pelo qual Zhao Ai achou necessário capturar o assassino era porque ele queria esconder a força de Kair. Desde que ele queria manter ela como um segredo, então era natural que ele não deixaria o assassino escapar e dizer ao Rei Demônio Dragão sobre quão forte Kair era. Felizmente, quando Kair agiu, ela não mostrou suas características de ser uma flor de 7 cores. A videira que saiu parecia com uma videira normal. Seria problemático se o Rei Demônio Dragão reconhecesse ela. Desde que Zhao Ai negligenciou os ataques, então não era de admirar que ele fosse ferido. Afinal, seu domínio não era o espaço de verdade onde mesmo se ele não pode controlá-lo, Kair ainda estava lá para assumir o comando. Zhao Ai não ousou arrastar mais as coisas, então ele e seu domínio desapareceram de repente. Berry e Shui, que estavam suprimindo o Lich, desapareceram também. Os mortos-vivos que estavam lutando contra os demônios também foram retirados. Além do grupo do Rei Demônio Dragão e dos demônios, não havia mais ninguém no campo de batalha. A magia que o Rei Demônio Dragão estava atualmente usando foi deixada sem nenhum alvo para lançar. O coração do Rei Demônio Dragão imediatamente se contraiu quando ele deu um grito: "Tenha cuidado!" Então ele virou sua cabeça na direção da cidade demoníaca. Ele sabia que Zhao Ai estava ferido, e se Zhao Ai retornasse para a cidade, então uma comoção com certeza surgiria. Quando ele virou sua cabeça, ele viu Zhao Ai aparecendo em um lugar a cerca de 1 quilômetro de distância dele. Ele estava atualmente em pé no topo do seu dragão ósseo com seu exército de mortos-vivos atrás dele. Berry e Shui também estavam com ele no dragão ósseo. A expressão de Zhao Ai era calma. Uma pessoa não seria capaz de descobrir que ele estava ferido. O Rei Demônio Dragão ficou ainda mais alerta. Ele retirou seu domínio e olhou fixamente para Zhao Ai. O Lich e os outros também chegaram ao lado do Rei Demônio Dragão. Zhao Ai olhou para os 4 demônios de nível Deus e sorriu levemente.
Então ele fez uma reverência para o Rei Demônio Dragão e disse: Eu consegui tirar boas lições do Rei Demônio Dragão. Para ser honesto, eu perdi um pouco de tempo desta vez. Se existir uma oportunidade, então eu definitivamente pedirei por mais conselhos ao grupo do Rei Demônio Dragão. Entretanto, hoje, eu vou dizer minhas despedidas. Então ele fez o seu dragão Osser se virar e ir para a cidade demoníaca. O exército de mortos-vivos seguiu atrás dele. O arqueiro próximo olhou para o Rei Demônio Dragão e disse: Por que nós não o perseguimos? Você está com medo? O Rei Demônio Dragão se virou para olhar para o arqueiro e disse: Ed, você tem confiança de que pode pará-lo? Você acha que nosso grupo de 4 é o suficiente para retê-lo? Não se esqueça, embora aquelas duas pessoas do lado dele não fossem capazes de estabelecer um domínio, suas forças de combate ainda eram muito boas, mesmo o suficiente para segurar um de nós. E você viu aquelas videiras que conseguiram capturar o Xing? Se aquelas videiras não fossem especiais, então Xing não teria desistido do seu próprio domínio. Aquela coisa pode reter outro de nós. Você acha que 2 pessoas é o suficiente para suprimir Zhao Ai? Ed não falou, ele sabia que o Rei Demônio Dragão estava dizendo a verdade. Zhao Ai já tinha mostrado sua força excepcional. Ele conseguiu bloquear 4 pessoas e suprimir 3. Era quase impossível para o seu lado matar Zhao Ai. E Zhao Ai acabou capturando Xing. O lado dos demônios tinha verdadeiramente sofrido um golpe. Embora Zhao Ai tivesse sido ferido, eles ainda tinham a confiança para prendê-lo. Era completamente impossível fazer isso. Neste momento, a voz do cavaleiro foi ouvida. O que faremos agora? O Rei Demônio Dragão respondeu: Ironclau, retorne para o reino demoníaco e reporte tudo o que aconteceu para o grande Rei Demônio. Peça para que mais algumas pessoas sejam enviadas. A força de Xing não é muito diferente da nossa, e ainda assim ele foi capturado. As coisas se tornaram perigosas para o nosso lado. Nós precisamos de mais pessoas para manter a segurança da cidade para que nós possamos estabelecer uma base no continente Ark. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.